Beleza, galera? Hoje é dia 19 de outubro de 2019 e no último dia 17 eu terminei de ler este livro aqui, Eu Creio na Pregação, do autor John Stott. Foi o último livro da lista obrigatória de livros que eu precisava ler. Foram 8 livros, para quem está acompanhando aqui sabe essa jornada aí, mas depois eu vou dar uma explicadinha um pouco melhor em outro vídeo aí, beleza? Então, farei aqui a resenha dele. Livro muito bom. Muito legal, muito interessante, um linguajar bem interessante, vários exemplos, várias histórias e é muito legal. A ideia principal do livro é falar sobre a importância da pregação. Lógico, da pregação fiel às Escrituras. E aí o livro ele é dividido em 8 capítulos. O primeiro capítulo ele vai falar sobre a glória da pregação, um esboço histórico. Então ele parte lá da igreja primitiva até os dias atuais, falando um pouco a respeito da pregação desde aquela época lá. Então a pregação dos apóstolos, depois dos pais da igreja, depois ele passa pelos puritanos, ele fala dos reformadores, e vai vindo, vai falando dos grandes pregadores do século XVI, XVII, XVIII, XIX, até chegar nos dias atuais. Capítulo 2 ele vai falar sobre as objeções contemporâneas contra a pregação. E dentre elas, uma das que mais chamou a atenção é a entrada da televisão e das redes sociais. Aí, redes sociais está por minha conta, mas ele falou da entrada da televisão. E ele fala que você teve uma mudança dessa última geração. Antigamente as pessoas eram mais auditivas, elas ouviam mais, e hoje em dia a gente tem uma geração mais visual, que ela tem, graças à televisão, que traz a informação já pronta visualmente para nós, até influenciou quanto à imaginação dessa geração que nós estamos vivendo. Então as pessoas passaram a ser mais visuais. E isso é importante na questão da pregação também. Você entender que muitas pessoas que estão te ouvindo ali, elas são mais visuais do que auditivas. Bem interessante essa questão. Depois ele pula para o capítulo 3, ele vai falar sobre os fundamentos teológicos para a pregação, e ele vai dar algumas referências bíblicas a respeito da pregação. No capítulo 4, ele vai falar sobre a pregação como edificação de pontes. Depois eu volto a esse assunto, que é um dos mais importantes do livro. Capítulo 5, ele vai falar sobre a chamada ao estudo, e ele bate nessa tecla da importância do pregador estar sempre estudando, sempre se aperfeiçoando, sempre se aprimorando. E é importantíssimo você se manter sempre atualizado, que vai fazer um link com o capítulo 4 aqui, a pregação com relação à edificação de pontes, que daqui a pouco eu vou falar. Capítulo 6, ele vai falar sobre preparando sermões, e ele dá algumas dicas práticas sobre a preparação dos sermões, desde o momento em que você escolhe o texto a ser lido, depois você medita nesse texto, depois você escreve, você ora por ele, você se empenha por ele, para depois você pregá-lo. No capítulo 7 ele vai falar sobre sinceridade e zelo na questão do pregador. Com relação à sinceridade, ele fala da importância que o pregador tem de não ser um hipócrita. A sinceridade vai levar em conta que ele tem que fazer o que ele está pregando. Essa é o geral aqui. Grosso modo é isso. Então ele não pode ser um hipócrita, ele não pode pregar uma coisa e viver outra. Então isso está dentro da sinceridade. E do zelo, ele deve ter um zelo para com a palavra de Deus. Afinal, o pregador ele não está falando por ele mesmo. Na verdade deveria ser assim, né? A gente sabe que muitas vezes não é. Mas ele não deveria falar por ele mesmo. Ele está sendo um porta-voz da palavra de Deus. Então isso é o zelo. Você ter um zelo para com a palavra de Deus. Você não relativizar a palavra de Deus, não conformá-la conforme os seus ouvintes ali, falando, tá muito pesado esse texto bíblico, vou dar uma relativizada, vou dar uma aliviada aqui e tudo mais. Então é você ser zeloso para com a palavra de Deus. E o último capítulo ele vai falar sobre coragem e humildade. Também com relação ao pregador, ele deve ser corajoso, justamente por essa questão que eu falei anteriormente, para que ele possa pregar fielmente a palavra de Deus, porque a palavra de Deus normalmente não, ela já é algo que vai afrontar o pecador. Nós somos pecadores, nós ouvindo a pregação fiel da palavra, automaticamente nós estamos sendo constrangidos. O nosso pecado está sendo colocado à vista, vamos dizer assim. Então o pregador ele tem que ser corajoso para pregar fielmente as palavras, senão acontece aquele erro que eu falei. Ele vai tentar relativizar e amenizar a palavra de Deus para que ela não seja tão opressora assim.
E aí muitas pessoas, muitos pregadores utilizam essa técnica de amenizar a palavra de Deus para conseguir encher as suas igrejas. E aí ele vai ter uma igreja cheia numericamente, porém espiritualmente pobre. E dentro desse capítulo 8 ele vai falar sobre coragem e humildade, ele fala sobre a humildade e ele vai dizer que um dos maiores riscos que os pregadores estão passíveis de sofrer é a questão do orgulho. Então ele fala algumas coisas a respeito dos elogios que são feitos pelos ouvintes aos pastores, que isso pode inflar o ego desses pastores, e ele faz uma diferenciação para você não ser corajoso a ponto de se orgulhar da sua sinceridade ou da sua forma de acusar, de exortar, tal, a ponto de ser orgulhoso, de ter o coração altivo e não ter mais amor para com as ovelhas. Então ele fala da importância de você equilibrar esses pontos. E voltando, daí termina, né, tem uma conclusão, tá, e a bibliografia selecionada. Voltando aqui para o que eu acho que é o ponto principal do livro, que é o capítulo 4, a pregação como edificação de pontes. Ele vai falar que você não pode ficar apenas historicamente falando, eu vou tentar explicar de uma maneira que fique mais simples de entender. Você não pode ficar preso numa bolha na época bíblica e também você não pode ficar na outra extremidade sendo só contemporâneo. Ele fala que a pregação ele deve ser uma edificação de pontes, ou seja, você pegar o ensinamento bíblico sem distorções, obviamente, e você conseguir fazer uma ponte entre esse ensinamento bíblico com os tempos que estamos vivendo aqui, a contemporaneidade. Então ele fala que tem pregadores que ficam fechados na bolha da Bíblia daquela época e você não tem contemporaneidade. A pessoa vai estar ouvindo essa pregação, mas para ela colocar em prática esses ensinamentos é praticamente impossível. E em contrapartida você tem pregadores que só ficam na contemporaneidade, esquecem a Bíblia. E aí você vê diversos pregadores coaching da vida, pregadores com mensagens motivacionais e tudo mais. Então você também perde essa questão da ponte. É como se você tivesse aqui Bíblia, contemporaneidade. Você tem que fazer um elo entre essas duas. E isso seria uma pregação fiel às palavras de Deus e uma pregação que também você consiga colocá-la em prática nos dias de hoje. Então você vai conseguir pegar um ensinamento bíblico que foi dado lá há 2000 anos atrás e conseguir pegar esse ensinamento e aplicá-lo na sua vida hoje. Essa que é a jogada e esse que é, para mim, o foco principal do livro. Então ele vem falando sobre as pregações históricas lá desde o comecinho, depois ele fala algumas das características dos pastores, como eu já falei, da sinceridade, do zelo, da coragem e tudo mais, e tudo vem embocar nessa questão de você fazer uma pregação fiel à palavra de Deus, mas também contemporânea para você conseguir aplicá-la na sua vida hoje. Muito legal o livro, muito interessante, recomendo, se você quiser adquira, eu vou deixar até o link aí na descrição, e faça essa leitura que para a sua vida vai ser muito interessante. Lembrando que é um livro mais voltado para pregadores, e aí você vai pensar assim, então eu não vou comprar, porque se é para pastor, eu não sou pastor. Mas, lembrando que todos nós, cristãos, fomos chamados para pregar o evangelho. Então você pode não ser um pastor formal numa igreja, entrar no púlpito e tal, mas a sua função é pregar no mínimo na sua casa para a sua família. Além disso, você tem colegas de trabalho, colegas de faculdade, colegas de escola, amigos de infância, então você vai acabar pregando uma hora ou outra. Então é bem interessante que você também faça a leitura desse livro, que vai te ajudar bastante nessa questão, beleza? Então é isso, forte abraço a todos, até a próxima.